Oi, pessoal, meu nome é Denise e sou estudante do curso Teologia Bíblica Interconfessional e estou aqui na nossa quinta aula, do curso de extensão estudando o livro de Eclesiastes. Bom, então vamos lá, Eu sempre tenho começado essas aulas com vídeos de curiosidade, Então, primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês, que eu não fiz um slide aqui, é que nós vamos estudar o capítulo 3 do livro de Eclesiastes hoje. E do capítulo 3, do versículo 1 ao 15, nós sabemos que é um poema, tá? Então, este poema trata do poder do tempo na vida do crente. Alguns acham que o livro de Eclesiastes descreve a vida longe de Deus, mas este texto trata claramente de uma vida vivida em sua companhia, Esse texto trata da vida vivida em companhia de Deus. Todos os acontecimentos estão nas mãos de Deus, que faz tudo acontecer no tempo que julga adequado. Então, o título desse capítulo 3 é Há tempo para todas as coisas, um tempo determinado por Deus. Vamos para as curiosidades. Opa, vamos voltar aqui. Então, aqui, do versículo 2 ao versículo 8, nós vemos 14 pares antitéticos. Daqui a pouco a gente vai ver os versículos, tá? Mas antes de chegar neles, eu quero falar para vocês o que são pares antitéticos. Antitético significa adjetivo contrário, em direção contrária, no sentido oposto. E o exemplo que eu quero dar aqui para vocês, quando ali o pregador fala há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar. Eu coloquei aqui o exemplo do versículo 4. O que significa esse antitético? Significa falar duas ações contrárias. Primeiro, há tempo de chorar. Qual é o contrário de chorar? Tempo de rir. Então, isso que é o antitético, tá? E nós vemos do versículo 2 ao versículo 8, 14 pares antitéticos. Um par é esse aqui que está como exemplo, tempo de chorar e tempo de rir. Clamores de arrependimento e choro podem estar sendo expressados numa determinada casa, enquanto no vizinho ao lado está explodindo o riso e alegria. Então, não significa também esse tempo de chorar e de rir para a mesma pessoa. Às vezes na tua casa pode estar alegria, na casa do vizinho luto, mas também na nossa vida pessoal, tá? Tem tempos que a gente chora e tem tempos que a gente ri. Mas vocês podem ver, que como as coisas são. Enquanto alguns estão chorando, outros estão alegres, A vida é bem desta maneira como está escrito aí que acontece. Próximo. Tempo é traduzido do termo hebraico white. Não sei se pronuncia white ou white, tá? Da raiz et, refere-se a um tempo específico, um evento ou uma ocasião. Então, esse termo hebraico white é traduzido como tempo, mas é um tempo específico, tá? Não é qualquer tempo, é um tempo específico. Agora sim, nós vamos para os versículos. Começando pelo versículo 1. O título, novamente, há tempo para todas as coisas, um tempo determinado por Deus. Antes de eu falar desse versículo, eu quero dizer para vocês que, como eu estou dando essas aulas e estou explicando versículo por versículo, aqui nós temos nessas aulas que nós estamos estudando o livro de Eclesiastes uma coisa muito completa, um estudo muito completo. E eu tenho procurado cada aula estudar um capítulo para não se tornar cansativo. Então, nós vamos ter ainda algumas aulas pela frente, porque o intuito destas aulas não é cansar, aquele que está vendo, mas sim ensinar minuciosamente, como eu disse, cada versículo, porque a maioria das Bíblias, elas não nos explicam os versículos. Algumas explicam alguns versículos e outras nem sequer explicam. Então, quem estiver fazendo essas aulas do livro de Eclesiastes vai ter a oportunidade de entender todos os versículos. Por isso que eu estou dando em cada aula um capítulo, para poder falar sobre todos os versículos.
e quero confessar para vocês que até eu mesmo, né, tenho aprendido muitas coisas, porque sempre a gente ouvia a pregação de Eclesiastes ou estudava Eclesiastes meio que assim por cima, não profundamente, né? Então eu como até testemunho posso dizer para vocês que tenho aprendido bastante coisas, né? E que vocês também possam aprender bastante coisas assim como eu, tá bom? Então vamos ler o versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. As duas ocorrências, seu tempo, tá? Que tá aqui, seu tempo e há tempo, essas duas ocorrências, costumam ser interpretadas como momentos específicos e não como um período contínuo. Então não são coisas que sempre estão acontecendo, acontece e para de acontecer, depois acontece de novo e para de acontecer. É isso que significa momentos específicos. Não acontece todos os dias como rotinas da vida. A expressão debaixo do céu, assim como debaixo do sol, que está aqui no finalzinho, tá? Debaixo do céu, é aquela história que a gente já viu. A expressão debaixo do sol pode também ser a expressão debaixo do céu pode também ser conhecida como debaixo do sol, que refere-se à vida na terra. Versículo 2. Tem mais uma coisinha que eu quero falar antes de falar do versículo 2. É que tudo tem seu tempo determinado por Deus. Afirma que ele certamente tem um plano. Em Salmos capítulo 31, versículo 15, o rei Davi, o pai de Salomão, disse essas palavras. Tá? Você procura na Bíblia para ler depois. Salmos 31, versículo 15. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. O Deus que determina os acontecimentos rotineiros de nossa vida é compassivo. O que é um Deus compassivo? É que tem ou revela compaixão, que compartilha dos sofrimentos alheios, bondoso e fiel. Devemos descansar nesse Deus e confiar na sua vontade. Então, nosso Deus é um Deus compassivo. Ele tem ou revela compaixão, compartilha os sofrimentos, né? Nosso Deus é maravilhoso. O nascimento e a morte, a semeadura e a colheita, o choro e o riso, o luto e a dança, o falar e o calar, a guerra e a paz, são ocorrências comuns da vida. Devemos nos adequar ao plano de Deus para a nossa vida, ok? Agora sim, versículo 2. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Os pares de palavras nascer e morrer, plantar e arrancar são apontados como acontecimentos naturais da vida, e todos estão sob o comando do Deus vivo. Versículo 3. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar, que pode ser derrubar também, e tempo de edificar. A expressão tempo de matar sugere que no plano de Deus há uma época específica para executar assassinos. Como assim? Né? Deus manda matar os assassinos? Não, é lá no Gênesis, capítulo 9, versículo 6, está escrito assim, ó. Foi um pacto que Deus fez com Noé, tá? Está escrito assim, ó. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então, isso aqui era lá no tempo do Velho Testamento. Então, aquele que assassinasse uma pessoa poderia ser morto, né? Poderia matar ele conforme ele matou, né? Aquela pessoa assassinada. Entenderam? Vou ler de novo. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Do mesmo modo, derribar o que é? Fazer cair, pode ser derrubar, né? Significa que há um momento determinado para demolir muralhas, edificações de pedras e até mesmo nações. Em Jeremias capítulo 18, sempre que você estiver estudando, né, que Eclesiastes, procura estar com a tua Bíblia, tá? Ou então um papelzinho, uma caneta para estar anotando os versículos, porque tem muitos que eu não faço o slide. Então, Jeremias capítulo 18, versículo do 7 ao 10 diz assim: No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe.
E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Então, se Deus falar assim, ó, eu vou abençoar uma nação, tá? Mas se aquela nação que ele prometeu abençoar fizer tudo errado, ele volta atrás dessa palavra e não abençoa, porque diz assim, ó, eu também me arrependerei, né? Do bem que eu pensava em fazer. Agora, se a nação, Deus prometer destruir ela, mas se ela se arrepender do mal que ela estiver fazendo, Deus também se arrependerá do mal que pensava fazer-lhe. Entenderam? É isso que significa Jeremias 18:10 e tem a ver com esse versículo, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. O próprio Deus promete derrubar e edificar aqueles que são contra a palavra ou que desobedecem ele, mas ele também promete, né, edificar aqueles que obedecem a palavra. Vamos para o próximo versículo 4. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Chorar e rir. O plano de Deus inclui tanto tristezas como alegrias. Os crentes não pranteiam. O que é pranteio? Chorar, lamentar-se. Do mesmo modo dos descrentes, mas não deixo de prantear. Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, o que Paulo está dizendo que há uma diferença daqueles que sofrem quando eles têm Deus e uma diferença daqueles que sofrem quando eles não têm Deus. Que aqueles que sofrem com a presença de Deus têm muito mais esperança e se recuperam muito mais rápido do que aqueles que não têm a presença de Deus. Vou voltar aqui, que tenho mais uma coisinha para falar. Então, do versículo 4. Dançar e saltar são formas naturais de demonstrar alegria, prazer e contentamento pela presença do Senhor e pelas épocas de satisfação pessoal. Lucas 15, 25. Aqui tem uma passagem do filho pródigo para mostrar que quando o filho pródigo voltou, eles dançaram, eles festejaram. Tá? E o versículo que eu vou ler é aquela passagem que o irmão, que mais velho que tinha ficado com o pai, chega e ele disse: o que está acontecendo? Lucas 15, 25. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Então, aqui está contando que a alegria também é demonstrada através da música, através das danças, através das festas, né? Festas de Deus, né? Não qualquer tipo de festa, tá? Festas onde não tem promiscuidade, onde não tem vícios rolando, né? Vocês entenderam aí, né, gente? Então, se o Senhor está nos dando tempo de rir, não estaremos conforme a vontade dele se estivermos chorando. Achei isso interessante, por isso que eu anotei para vocês. Do mesmo modo, quando é tempo de chorar, não estaremos dentro da vontade de Deus se ainda estivermos rindo. Então, como que pode uma pessoa ir num ofício fúnebre, no funeral e ficar rindo lá, né? Isso não convém. É isso que quer dizer essa anotação. Versículo 5. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Então, espalhar pedras pode ser um eufemismo, presta atenção nisso, tá? O que é eufemismo? É uma expressão usada para suavizar ou minimizar o peso de outra palavra. Então, espalhar pedras pode ser um eufemismo para o sexo no casamento, enquanto ajuntar pedras pode ser uma referência à abstenção dessa atividade. Então, espalhar pedras é quando a vida sexual tá boa, ninguém quer jogar pedra em ninguém. E quando tem abstenção de sexo, é juntar pedra para atirar um no outro, tá? É isso que pode ser que esteja se referindo. Também tem uma outra versão de ajuntar e espalhar pedras, né? Que sugere que essas expressões se referem literalmente a lançar pedras num campo para impedir seu cultivo e a juntar pedras para que o campo possa ser utilizado para o plantio. Como eu disse para vocês, né? Então outros comentaristas afirmam que esse tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar é no sentido literal. Vamos conversar um pouquinho só rapidinho aqui. Então, assim,
Em tempos de paz, pedras eram tiradas dos campos, permitindo o cultivo. Aqui o cabelo. E durante as guerras eram atiradas novamente as pedras para o campo, para quê? Para que não pudessem ser usados, tá? Agora você anota aí, que eu não fiz o slide desse versículo, que em 2 Reis, capítulo 3, versículo 19 ao 25, olha o que está escrito. E arrasaram, isso aqui é no tempo de Eliseu, tá? Que teve uma guerra e eles fizeram esse esquema aí das pedras para prejudicar o inimigo. E arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra entre os bons campos, e os entulharam, e taparam todas as fontes de águas, e cortaram todas as boas árvores, até que só em Kir-Aresete deixaram ficar as pedras, mas os fundeiros a cercaram e a feriram. Quanto ao verbo abraçar, né, que também está aí nesse versículo, aqui. Quanto ao verbo abraçar, que há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, neste contexto pode estar tratando do envolvimento sexual, tá? Realmente pode ser isso. Isso aí é segundo os livros que eu tenho lido e os comentaristas, tá? Os comentários. Versículo 6. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Guardar e deitar fora, há uma época da vida em que a pessoa deseja acumular coisas para desfrutar delas e de suas lembranças. Um tempo depois, é necessário pensar em formas de livrar-se do que já foi amontoado. Então, essa passagem é bem sábia, e essa passagem serve para quem gosta de acumular coisas, né? Vocês já viram aqueles programas dos acumuladores? Então, essa passagem tem a ver, seria bom ler para elas, né? Há tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar as coisas, mas também é um tempo que tem que jogar fora algumas coisas, né? Senão não vai caber tudo na nossa casa. Versículo 7. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Quando alguém recebia más notícias, era costume rasgar as próprias vestes para demonstrar a dor. O rei Davi foi um exemplo disso, né? Eu vou ler uma passagem aqui em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 31. Então o rei, estou falando do rei Davi, tá? Então o rei se levantou e rasgou as suas vestes e se lançou por terra. Da mesma maneira, todos os seus servos estavam com vestes rotas. O que é vestes rotas? Mal vestidos, com a roupa esburacada. Quando findava a situação desagradável, né, do luto ou da tristeza, era possível coser. Então, o que é coser? Juntar com pontos feitos com agulha e linha. Costurar, né, gente? Isso que quer dizer coser. E coser de novo a vestimenta. Então, quando findava a situação desagradável, era possível costurar de novo a vestimenta. Eles rasgavam e depois eles mesmos tinham que costurar. No que diz respeito a estar calado e falar, vamos ver um exemplo. Provérbios, gente, preste atenção, porque esse exemplo, até vou botar aqui mais pertinho, eu achei muito interessante porque eu nunca tinha entendido isso aqui. Só quando eu pesquisei agora que eu entendi, olha só. Em Provérbios 26, versículo 4 e 5, tem um versículo assim, ó. Não responda ao tolo segundo a sua tolice, para que também não te faça semelhante a ele. E olha o que diz o 5. Responde ao tolo, segundo a sua tolice, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. E que quando eu li assim antes, eu pensava assim, que coisa mais estranha. Num versículo ele fala para responder o tolo segundo a tolice. No outro versículo ele fala responde ao tolo. Num ele fala não responde ao tolo. E no outro ele fala responde ao tolo. E eu disse assim, o que é isso? Como é que ele pode ter escrito isso? Não se decidiu. Aí quando eu estava estudando agora esse versículo aí de Eclesiastes, eu entendi o que dizia em Provérbios. Porque aqui, ó, vou voltar aqui para o versículo, tá? O que diz o versículo? Aqui na última parte, na última frase. É tempo de estar calado e tempo de falar. Então, vamos voltar lá para vocês me verem direitinho aqui. Então, aqui, o que eu estou entendendo? Vai ter um momento que tu vai ter que responder o tolo segundo a tolice. E vai ter um momento que tu não vai poder responder o tolo segundo a tolice. Vamos ler de novo. Versículo 4. Provérbios 26, versículo 4. Não responda ao tolo segundo a sua tolice, porque para que também não te faça semelhante a ele. Então eu não posso responder ao tolo às vezes para mim não parecer tolo igual a ele.
E no versículo 6 diz que mais vai ter o tempo, agora que estudei Eclesiastes, eu entendi esse versículo de Provérbios, mas vai chegar o tempo que tu vai ter que responder o tolo segundo a tolice do tolo. Por quê? Para que o tolo não pense que é sábio aos próprios olhos dele. Que interessante, isso está se referindo que há tempo de calar-se para o tolo, e há tempo de responder o tolo. Então aqui é dois versículos que estão se contradizendo, né? Mas estão dizendo o contrário, é isso que quer dizer contradizer. Mas significa que há tempo que eu vou ter que calar e há tempo que eu vou ter que responder. Muito interessante isso. E aprendi como? Estudando esse capítulo 13, versículo de Eclesiastes. Vamos lá, vamos continuar? Versículo 8. Há tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Nesse versículo, a primeira parte identifica o termo positivo amar primeiro e depois o termo negativo aborrecer. E depois tempo de guerra e tempo de paz. Primeiro, aí aparece o negativo e depois o positivo. Então vamos recapitular. Tempo de amar é positivo, tempo de aborrecer negativo. Então nessa primeira frase aqui de cima, o positivo vem primeiro para depois vir o negativo aborrecer. Na segunda frase, o negativo vem primeiro e o positivo vem depois, que é a paz. Por que isso? Eu vou explicar. Porque primeiro, vou explicar do jeito que eu consegui entender. Primeiro, tu é amigo de alguém, ama. Daí tu se desentende com alguém, acaba brigando, acaba acontecendo uma guerra. Mas no final tem que ter paz. Que interessante, né? Então, depois da segunda parte, a ordem está invertida, que foi que eu expliquei. Então, primeiro nós somos amigos de alguém, acabamos nos desentendendo, aborrecendo, acabamos até brigando, mas no final de tudo tem que ter paz. Muito interessante essa explicação, né? Versículo 9. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? A primeira explicação. O esforço do homem é incapaz de modificar o tempo, as circunstâncias e o domínio que Deus tem sobre o seu destino, que Deus reservou para o homem. A segunda explicação. Se o trabalho do homem é somente para obter proveito neste mundo presente, não há proveito verdadeiro, mas se o homem trabalha para prover as necessidades da vida e fazer a obra de Deus, ajudando a levar o evangelho ao mundo, logo o proveito será eterno. Então, que vantagem tem o trabalhador naquilo que trabalha? Primeiro, que por mais que o homem se esforce, ele não vai conseguir mudar o que Deus preparou. Esse é o primeiro significado. E o segundo significado é que o homem deve trabalhar, porém não visar só bens aqui na terra, mas visar um proveito eterno. Então, tudo que o homem tem que fazer não pode ser focado só no que ele vai receber na terra. Essa é a segunda explicação. Mas também na eternidade, qual vai ser o proveito dele. Vamos ver o próximo, espero que vocês tenham entendido, não tem como eu me aprofundar mais, porque o nosso tempo não é muito longo, né? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Versículo 10. Então, Deus deu trabalho ao homem como uma disciplina e não como um fim. Fazer das ações do trabalho o fim principal da vida é procurar por algo sem proveito. Então, o resumo da vida não é trabalhar, ele trabalha porque ele precisa se sustentar. Deus não criou o trabalho como um fim, mas o fim da vida é procurar fazer algo proveitoso, né? Então, o trabalho é proveitoso sim, mas só trabalhar como se esse fosse o único objetivo da vida não é correto. 11. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. A primeira explicação é, porque este possa descobrir as obras que Deus fez. Deus impôs limites para a vida. Como criaturas finitas, podemos apenas vislumbrar as obras majestosas de Deus. O que é vislumbrar? Tá? É o que está escrito em 1 Coríntios 2, 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, vislumbre é isso.
tu tenha uma noção, mas tu não sabe realmente como é, tá? Então, isso eu estou falando dessa parte, para que o homem possa descobrir as obras que Deus fez. Aqui, ó. Para que o homem possa descobrir a obra que Deus fez. Eu expliquei essa parte, tá? Assim, em reconhecimento das nossas limitações, tá? Vou voltar aqui que eu tenho que falar umas coisinhas que tem a ver com esse versículo aqui. Então, assim, em reconhecimento das nossas limitações, devemos pelo menos desfrutar o alimento, a bebida e os frutos de nosso trabalho como dádivas de Deus. O que é uma dádiva? Presente, dar espontaneamente algo de valor, material ou não, a alguém. Então, nós temos que reconhecer que essas coisas que nós desfrutamos são presentes de Deus. Quero falar algo do versículo 13, que ainda não li, né? Não li nem o 12 ainda também. A capacidade de apreciar todas essas coisas pode ser concedida por Deus. Então, a capacidade de aproveitar essas coisas que fala, né? Os presentes que Deus dá, também é concedido por Deus, né? Só uma pessoa grata que com coração bom consegue entender que Deus é que dá tudo de bom pra gente. Deus tem feito tudo formoso em sua época e ao mesmo tempo deu ao homem a consciência da eternidade. Mas ele limitou essa inteligência para que o homem não possa discernir nem criticar todas as ações de Deus como elas abrangem o passado e o futuro. Este fato de limitar o homem foi para colocá-lo no seu devido lugar de servo e ensinar a confiar em Deus. Então o homem às vezes pensa que sabe tudo, né? Mas Deus limitou o homem. Não, tu não sabe tudo, tá? Confia em mim, porque quem sabe tudo sou eu. Só encontramos a paz quando conhecemos o nosso Criador. As Escrituras conclamam o ser humano a viver firmado numa fé sólida, principalmente nos momentos de dor e tribulação. No plano existencial superior, Deus tornará tudo formoso. Por mais que tenha um momento de dor, de aflição, a nossa fé sólida em Deus deve acreditar que Deus tem um plano superior para tudo isso. E no final de tudo, nós vamos ver que tudo que Ele fez é perfeito. Inclusive, até mesmo a morte de alguém que a gente ama, né? Vou voltar aqui. Versículo 12. Não foi? Opa, agora foi demais. 12. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrar e fazer bem na sua vida. Vou ler o 13 também. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Vou explicar os dois agora. O homem tem o propósito de regozijar-se, que é alegrar-se na criação de Deus, porque toda esta foi criada para o bem do homem. O sábio que escreveu, aconselha-nos a aproveitarmos o dia na alegria do Senhor. Mesmo num mundo perverso e sob enorme aflição, a fé bíblica nos conclama a vivermos com alegria. O verdadeiro contentamento encontramos no Deus vivo. O comer, beber, trabalhar e desfrutar é dom de Deus. O trabalho legítimo é a obrigação diária do homem, mas não é o fim e nem o propósito de sua existência. Devemos trabalhar, mas não fomos feitos só para trabalhar. Também temos que desfrutar da vida e também temos que ter tempo para Deus. Versículo 14. Vamos ler o 14. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar, e isso faz Deus para que haja temor diante dele. Agora nós vamos para o versículo 15. O que é já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Então, agora eu vou explicar o 14 e o 15, tá? Os atos de Deus não podem ser alterados pela humanidade, portanto devemos viver em temor reverente ao Senhor. As obras de Deus são duradouras. No Provérbios 30, versículos 5 e 6 diz assim: Toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Isso que diz os versículos é exigido para que haja temor diante dele. Repreenda, sabe?
aqui no versículo, capítulo 30 de Provérbios, no versículo 5 e 6, a palavra repreenda. Isso que diz os versículos é exigido para que haja temor diante de Deus. O temor a Deus na literatura que instrui o homem se refere à legítima consagração e não ao terror. Então, na literatura que está falando da Bíblia, né? Não é pavor. Então, aqui, o temor não é pavor, terror. É simplesmente um respeito, uma consagração, uma reverência. No versículo 15, que ainda está aí na tela, a palavra de Deus é imutável diante do grande trono branco ou no julgamento do tribunal de Cristo, Deus requererá obediência à sua palavra que foi dada no passado. Então, né, o que é já foi, então o que há de ser também já foi, Deus pede conta do que passou. Então todas as coisas que a gente fez de errado e pensa que passou, Deus está contabilizando o nosso passado. Se não houver arrependimento, Deus ainda está contabilizando. A única coisa que Deus joga no mar do esquecimento é quando há arrependimento sincero. Aí Deus perdoa e lança no mar do esquecimento. Versículo 16. Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo impiedade, no lugar da justiça impiedade ainda. Nossa, esse versículo é muito bom. Salomão está dizendo que no lugar que era para ter feito o juízo, ele viu impiedade. E no lugar da justiça, mais impiedade ele viu ainda. Vamos ver o versículo 17. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o intento e para toda obra. Vamos explicar. Uma dificuldade se apresenta neste versículo, mas é respondida no versículo 17. A dificuldade é, se Deus governa assuntos humanos... não, isso aqui eu quero ficar pertinho de vocês para falar. Isso aqui é muito bom, gente. Essa palavra foi escrita há quanto tempo atrás e ela é muito atual, presta bem atenção. Isso serve para o momento que o nosso país está vivendo hoje. Injustiça. Quem deveria proteger o povo é o que mais oprime. Então presta bem atenção nisso que eu estou falando. Então, o capítulo 3, versículo 16 e 17 de Eclesiastes fala da justiça de Deus. Eu vou explicar aqui. Então, a dificuldade é, se Deus governa assuntos humanos, por que se encontra a justiça onde a justiça de Deus é entronizada? A justiça de Deus é entronizada. Então, por que acontece injustiça? A resposta é que Deus permite a loucura da parte do homem para humilhar, e ele certamente uma vida futura o julgará pelo seu mal com U, porque é mal terrível, não um simples malzinho, né? Eu estou mal hoje, é um problema de saúde, mal com L, mas é mal com U, maldade mesmo. Então, na vida futura, Deus o julgará pelo seu mal, consequência do seu livre-arbítrio. Outra questão é que os oprimidos parecem impotentes para confrontar os seus opressores. O autor de Eclesiastes pondera sobre a prevalência da injustiça e da opressão no mundo, mas o pregador conclui que Deus fará justiça a seu tempo e à sua maneira. Deus faz justiça, gente. Não duvidem da justiça de Deus. O pregador alerta os juízes ímpios de que Deus, o juiz dos juízes, virá para retificar. O que é retificar? Corrigir algo. Então, o juiz dos juízes virá para retificar, corrigir algo, ou retificar todo o erro e trazer a verdadeira justiça. Então, o juiz dos juízes virá retificar todo o erro e trazer a verdadeira justiça. Pois é ultrajante que nos estabelecimentos que as pessoas deveriam receber justiça só encontram impiedade. Isso acontece ainda hoje. O que significa ultrajante? Que envolve ofensa, insulto, impiedade, qualidade do ímpio, sem piedade, cruel, desumano, incrédulo, herege. Então eu tenho que ler isso aqui de novo, né? O juiz dos juízes virá para retificar todo o erro e trazer a verdadeira justiça, porque é ultrajante que nos estabelecimentos que as pessoas deveriam receber justiça só encontram impiedade. Deus é justo e Deus é o juiz dos juízes. Muito lindo isso. Vamos ver aqui o versículo 18. Espero que você tenha se sentido aliviado de saber que Deus ainda faz justiça, porque eu me senti. Versículo 18. Disse eu no meu coração, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa
prová-los e eles possam ver que são em si mesmo como os animais. Prová-los. O sentido básico deste verbo é escolher, selecionar, purificar, testar. A morte é a grande niveladora dos seres humanos. Neste aspecto, as pessoas não são diferentes dos animais, porque tanto animal quanto o homem morre. Salomão aqui está afirmando que tanto os animais quanto os homens têm corpos que morrem e voltam ao pó. Além disso, também é verídico que os homens possam chegar a ter comportamentos animalescos em sua cobiça e conduta. Versículo 19. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso também sucede aos animais. A mesma coisa lhes sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Tanto o homem como o animal vive e morre, entretanto não foi originalmente o plano de Deus que o homem morresse. Isso resultou da queda de Adão e Eva lá no paraíso, e será corrigido na ressurreição vindoura. Essa expressão todos têm o mesmo fôlego no hebraico pode ser traduzida como o mesmo espírito ou o mesmo vento. Neste caso, trata do fôlego como sinal e símbolo da vida. Nisto, humanos e animais são semelhantes. A palavra traduzida como vantagem só aparece nesse versículo em Eclesiastes. 20. Todos vão para um lugar, todos são pó e todos ao pó tornarão. 21. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e o fôlego dos animais desce para baixo da terra? Vamos explicar agora esses dois. Aqui fala somente do corpo no versículo 20, tá? Que é feito de pó e volta para o pó. Não fala aqui da alma e nem do espírito, que são indestrutíveis. Os corpos, tanto dos homens quanto dos animais, voltam para o pó dos quais eles foram feitos. Tanto o homem como o animal são sepultados, mas para os seres humanos hão de deparar-se com a vida ou a morte eterna. Em Eclesiastes 12:7 diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, no versículo 21, é uma pergunta retórica. Quem adverte que o fôlego dos filhos do homem sobe para cima e dos animais desce para baixo da terra? O que é uma pergunta retórica? Ela não visa necessariamente uma resposta. Então, no versículo 21, fala que o espírito é o imortal, né? O espírito humano é imortal. Aliás, está falando do espírito, né? Mas eu estou afirmando aqui que o espírito do homem é imortal. E no versículo 20 fala do corpo, como eu já disse, e no 21 fala do espírito. 22. Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é sua porção, porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? A expressão coisa melhor refere-se à bênção dos prazeres cotidianos concedido à humanidade. Deus separou uma porção de provisão para cada um, que pode ser bens materiais ou a satisfação que deles provém. A felicidade do homem está no fazer o melhor no presente e deleitar-se alegremente no que o Senhor oferece, sem ansiedade do futuro, sem engano. Somente os que têm tido paz com Deus e têm posto o seu passado, presente e futuro nas mãos do Senhor, pode descansar em completa segurança. Eu vou voltar aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. Não vou voltar não. Mas eu quero que vocês guardem de tudo que a gente viu hoje, né? Lá no versículo... Aqui, qual o versículo que eu li da justiça? 16 e 17 que fala da justiça, tá? Então, hoje a nossa... Vou falar aqui com vocês, porque já vou encerrar. Hoje terminou a nossa quinta aula, que foi estudando o capítulo 3 de Eclesiastes, versículo por versículo, tá? E eu quero que vocês guardem isso, né? Que Deus é o juiz dos juízes e virá para retificar todo o erro e trazer a verdadeira justiça. Que lindo isso, né? E eu quero, então, essa foi a nossa quinta aula, falando do capítulo 3 de Eclesiastes. E eu quero você convidar, me atrapalhei aqui. Eu quero convidar vocês a assistirem as nossas próximas aulas, tá? Curtir e compartilhar, porque a sua participação é muito importante. Quero dizer para vocês também que a partir de agora, em vez de postar um vídeo dia sim, dia não, eu vou começar a postar a cada 2, 3 dias para dar tempo de você assistir com mais calma, tá? Porque tem algumas pessoas que estão fazendo esse curso de extensão, né?
estão inscritas neste curso, então para dar tempo para elas, que elas têm conversado comigo e têm dito que não têm tido tempo de ver um dia sim, um dia não os vídeos, tá? Então, eu quero convidar vocês para curtir, comentar, como eu tenho dito, e continuar assistindo, tá? Eu vou dizer para vocês, não é porque eu estou dando esse curso, mas eu aprendi muita coisa quando eu me propus a dar este curso, tá? E tenho certeza que Deus vai te abençoar muito quando você estiver ouvindo esses vídeos, estudando aqui junto comigo, tá? Deus te abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!